Paz interior. Paz interior. Isso não tá dando certo, não. Meus queridos amigos, para você que está perto, para você que está longe, o meu desejo e a minha oração é que a boa mão de Deus, com a sua graça, possam estar com você ali onde você está, na sua casa, nas relações de trabalho e na sua vida pública. Eu quero convidar você a ficar comigo e conversar nesses próximos minutos sobre o tema espiritualidade sem Deus, ou, como queiram, religião sem Deus. Mas a pergunta é, isso existe? A minha tese e a minha percepção é de que isso é muito mais comum do que se imagina. Por isso, fica comigo. Nós precisamos, na real, meus amigos, avaliar se a nossa espiritualidade, se a nossa vivência da fé se fundamenta em Jesus Cristo, o Deus vivo. Ou em que, ou em quem essa fé se fundamenta e se constrói. Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. A Bíblia, meus amigos, é um livro bem interessante. Nós deveríamos ler muito mais, a cada dia. Ela é chamada de o livro da revelação, aquele livro que revela. Por isso a Bíblia nos revela algo. Ela revela algumas coisas que só ela sabe, que só ela conhece. Algumas coisas da vida, se nós quisermos saber e conhecer, nós precisamos estudar a Bíblia, pois só ela revela. Por exemplo, só ela revela quem é Deus. Somente ela revela quem é o ser humano. Somente ela revela com autoridade por que o mundo é como ele é. Também ela revela de forma muito clara para onde caminha a humanidade. Por isso, se você quer conhecer a Deus, estude a Bíblia. Se você quer saber e conhecer quem você é, leia a Bíblia. Se você quer entender o mundo como ele é, estude a Bíblia. Quer saber para onde caminha a humanidade? Leia a Bíblia. Uma ocasião eu conheci um casal que tinha um bebê pequeno, uma criança pequena, nascida há poucos meses, e essa criança tinha muita dificuldade para dormir à noite. Fizeram muitas tentativas, médico, chá caseiro, outras receitas, e nada de fazer aquela criança dormir bem. Ela dormia bem, mas na percepção dos pais de forma insuficiente. Aprofundando um pouco mais a conversa com os pais, eles me disseram, agora nós tentamos uma saída espiritual. Eu digo, mas qual é a saída espiritual? Eles disseram, nós colocamos uma Bíblia debaixo do travesseiro da criança para ver se assim ela dorme melhor. Meus amigos, com todo respeito ao desespero desse casal, não é para isso que a Bíblia existe, nem foi para isso que ela foi escrita. A Bíblia só tem valor, e tem muito valor, porque só ela revela algumas perguntas fundamentais que nós temos. Só ela revela. Mas ela só tem valor quando ela é lida. Por isso, nada de colocar a Bíblia debaixo do travesseiro achando que vai fazer algum efeito. Não vai. Nada de deixar a Bíblia num uso de amuleto supersticioso, aberta num determinado trecho dentro da sala, sem que nunca se leia. A Bíblia é o livro da revelação.
E ela nos revela coisas fundamentais e importantes na nossa vida à medida em que nós lemos e estudamos a Bíblia. Por isso eu quero convidar você a ler a Bíblia e a fundamentar sua fé e espiritualidade na Bíblia. E a propósito, eu estava lendo a Bíblia e encontrei um desses textos que revela, que nos ajuda a entender o mundo e como é o ser humano. Veja esse texto que revela como é o ser humano, como somos em última análise nós, você e eu. Veja o texto. Não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim dos tempos se aproximam, as pessoas vão se tornando egocêntricas, loucas por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanas, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiras, interesseiras sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadoras, sem autocontrole, selvagens, cínicas, traiçoeiras, impiedosas, vazias, viciadas em sexo e alérgicas a Deus. As pessoas vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores elas se comportam como animais. Fique longe deles. Achou forte a palavra? Eu achei. Mas ela é revelação da Bíblia sobre como é o ser humano. Um dos muitos textos. Aqui tem basicamente duas coisas nos sendo reveladas e nos sendo mostradas. Aqui diz que os seres humanos são maus, cheios de maus impulsos, e por outro lado, os seres humanos, eles são religiosos, ao mesmo tempo. Mas isso não parece uma contradição? Maus e religiosos. Mas é justamente isso, uma religião sem Deus. Uma religião onde não batem fé e vida. Há um grande abismo entre eles. Uma religião sem Deus, onde importa o glamour, importa o espetáculo, importa impressionar as pessoas. Você que tem acompanhado os noticiários, viu quantas igrejas envolvidas na fraude do INSS? Viu quantas igrejas beneficiadas pelo Banco Master, aquele grande escândalo financeiro do nosso país? Parece que é uma contradição, mas a palavra bíblica dizia, o ser humano é mau, e parece que maquia o mal com religiosidade, mas é uma espiritualidade sem Deus, onde importa apenas ainda o espetáculo para impressionar as pessoas. Promessas de milagres, shows, o pastor é um showman, um louvor muito emocional. Religião sem Deus, onde importa impressionar as pessoas. Sabe, ser ateu, meus amigos, não significa simplesmente afirmar que Deus não existe. Existe algo que a gente chama de ateísmo prático. Na dimensão espiritual é uma coisa, na vida prática é algo bem diferente. Na igreja é uma postura, fora da igreja a selvageria pega. No âmbito público a gente se comporta de um jeito, em casa aí é outra coisa. Independente do que se fala, do que se professa, Deus é irrelevante na vida comum, onde a gente age como se Deus não existisse. A gente usa o nome de Deus, fala em Deus,
mas não permitimos Deus interferir nas escolhas e nas decisões da vida. Ateísmo prático, uma espiritualidade sem Deus. Em uma das comunidades nas quais eu trabalhei, na minha trajetória pastoral, uma ocasião houve aí um problema na liderança da igreja. Tempos de eleição, as pessoas às vezes perdem as estribeiras, esquecem os princípios bíblicos, havia comportamentos inadequados na liderança da igreja, na minha maneira de ver. E eu chamei a liderança da igreja para uma conversa amorosa para colocar as coisas no seu devido lugar. E quando, depois de introduzir a conversa, eu quis abrir um texto bíblico para fundamentar aquilo que eu estava por dizer, estava dizendo a respeito da postura e do comportamento da liderança da igreja. Um dos presbíteros, líderes ali presente, me solta a seguinte pérola. Ele diz: pastor, deixa a Bíblia fechada. Hoje vamos nós tratar as coisas do jeito que nós achamos. Ateísmo prático. Espiritualidade sem Deus. Religião onde a fé é uma coisa e a vida é outra. Veja, também isso a Bíblia trata. Olha uma mensagem do profeta Amós, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, a respeito desse problema que já havia no antigo povo de Israel, uma espiritualidade desassociada da vida, uma espiritualidade sem Deus. Olha o que Deus fala através do profeta Amós. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo o que eu quero. O profeta Amós, que é a pessoa através da qual Deus fala essas coisas para o povo de Israel, que vivia uma espiritualidade sem Deus, viveu por volta do ano 750 a.C. Israel, escolhido para ser o povo de Deus na terra, vivia um ateísmo prático. Eles mantinham rituais religiosos barulhentos, mostravam-se religiosos e ao mesmo tempo viviam em injustiça social e idolatria. Criados para serem o povo, chamado para ser o povo de Deus na história, viviam uma espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade não coerente, sem consequências para a vida, que era uma vida sem ética, sem justiça e sem cuidado ao próximo. 700 anos depois, no tempo de Jesus, a realidade ainda não havia mudado muito. E olha alguma coisa que Jesus diz aos líderes religiosos do seu próprio tempo. Veja, vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhante fará algum sentido.
Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada, flores à volta. Mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo deste verniz são uma fraude. Olha só, o que os profetas do Antigo Testamento e o próprio Jesus se referem de que um dos problemas do ser humano, do nosso problema, é que nós costumamos dividir fé e vida. A fé é uma coisa e a vida é uma outra coisa completamente diferente. Honramos a Deus com os lábios, mas desonramos com a nossa vida. Cremos de um jeito e praticamos e vivemos de um jeito bem diferente. Espiritualidade sem Deus. Ateísmo prático. A questão é, a Escritura nos diz que o ser humano ele precisa de um Deus. Nós somos seres espirituais. Uma das mais preciosas palavras bíblicas que encontramos no livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Isso significa que nós precisamos de um Deus. Se não com Deus, com alguma outra coisa, nós vamos preencher aquele vazio que está dentro de nós. O escritor russo Dostoiévski já dizia que o ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E no vazio, você e eu sabemos bem, cabem muitas coisas, mas nenhuma se encaixa verdadeiramente. Se não é com Deus, nós tentamos preencher com alguma coisa. E acabamos, muitas vezes, quando não queremos preencher com Deus, acabamos adotando uma espiritualidade sem Deus e vivendo um ateísmo prático. E uma espiritualidade sem Deus, ela se manifesta de 3 formas. Através de idolatria, através de toda sorte de superstição e, veja só, através de uma autoadoração. Por isso que há pessoas que passam a confiar em cristais, anjos da guarda, entidades, magias, experiências extracorporais, confiam na cor da roupa que vestem, no pensamento positivo e assim por diante. Vivemos em tempos onde a espiritualidade é vendida em livrarias, retiros, programas de auditório e na TV. É comum, melhor dizendo, ouvir pessoas dizendo, bem, você sabe, eu não sou religioso, eu não vou à igreja, mas sou muito espiritualizado. Há pessoas que dizem, eu gosto de sentir o fascínio diante das estrelas sozinho. O silêncio da mata me traz paz. Espiritualidade sem Deus. Alguns dias atrás eu encontrei uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. E ela me dizia, eu todo domingo de manhã eu preciso ir para a igreja. E como ela é católica, eu perguntei, você, ou se diz católica pelo menos, você vai na missa? Não, eu vou depois da missa. E como assim depois da missa? Não, eu não acredito muito naquilo que o padre diz, e eu vou ali na igreja só para sentir a espiritualidade. Percebem? Na real, é uma espiritualidade sem Deus. Na verdade, é um clima que a pessoa sente, mas que não é baseada nas Escrituras e na palavra reveladora de Deus, e nem naquilo que Deus faz. A pessoa, na verdade, baseia a sua espiritualidade num clima gostoso e naquilo que os seus próprios sentimentos revelam.
As redes sociais, você sabe bem, elas são um eloquente testemunho de pessoas que cultivam a sua própria imagem e adoram a si mesmas. A gente quer se mostrar para os outros curtirem, para a gente ter a sensação de que nós estamos sendo admirados e adorados. Na verdade, uma espiritualidade sem Deus. O filósofo existencialista Ludwig Feuerbach, que viveu entre 1804 e 1872, já dizia isso, veja, quase 200 anos atrás. O homem criou Deus, a sua própria imagem e semelhança. Na verdade, o que está dizendo que o ser humano que vive o ateísmo prático, a espiritualidade sem Deus, ele não baseia e não constrói a sua espiritualidade num relacionamento com Deus baseado na palavra, mas ele transformou o humano e a natureza sem Deus, moldando Deus aos seus próprios desejos. Meus amigos, essa é a revelação da palavra de Deus e da Escritura sobre como vive o ser humano ao longo dos séculos, nós vimos, mas especialmente também como vivem muitas pessoas nos dias de hoje. E se me permite, pessoas que vivem pipocando de igreja em igreja. Tem algum problema aí. Elas, na verdade, não querem se submeter ao Evangelho e procuram o Evangelho moldado ao seu próprio coração e aos seus próprios desejos. É isso que elas procuram. E agora, o que a gente faz com isso? Eu não estou aqui para lhe dar uma receita. Me parece que você já entendeu de que uma espiritualidade autêntica e que verdadeiramente preenche nosso coração é aquela espiritualidade que se constrói numa relação genuína com Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo, através da sua palavra. À medida que nós lemos, estudamos e nos submetemos à palavra de Deus, é que se constrói uma espiritualidade que preenche. E eu gostaria de concluir com as palavras de uma antiga canção cristã, muito inspiradora e que nos ajuda a dar um passo adiante. Veja a letra dessa canção. Desce Deus das nuvens, leva-o à fábrica onde trabalhas. Tira Deus do quadro e leva-o dentro do teu coração. Rouba Deus das igrejas onde o encerraram tantos anos. Deixa-o livre nas praças, leva-o também ao mercado do povo. Porque Deus não é um Deus morto, e se pensas que está morto, equivocado estás. Ontem eu falei com ele e ele me disse que está só, porque muitos homens sempre falam em seu nome, mas eles não deixam falar a eles, porque muitos homens se reúnem em seu nome, mas eles não o deixam entrar a eles. Que tal refletir sobre isso nesses próximos dias? O grande privilégio que nós temos é que Deus não é um Deus distante, que está lá longe, mas é um Deus que fala com a gente através da revelação da sua palavra, e Ele é um Deus com o qual nós podemos falar. Vamos falar com Deus agora? Convido você para uma oração. Senhor, livra-nos de uma espiritualidade vazia e doentia, ilusória. Livra-nos de uma espiritualidade sem Deus, de uma religião sem Jesus e de um ateísmo prático.
que distingue aquilo que cremos e falamos daquilo que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que fé e vida andem no mesmo trilho. Dá-nos uma espiritualidade verdadeira, genuína, que une fé e vida e que se constrói a partir da revelação da palavra do Senhor contida nas Escrituras. Nós, Deus, pedimos por todos os que estão conosco, assistindo aqui essa mensagem, dá-nos uma espiritualidade, uma vida genuína, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.